Mangualhães, José Maria Trindade, a crise no Planalto, chega Michel Temer. Bom dia, Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Vamos fazer aqui um Black Friday de notícias, né? São muitos assuntos, a liquidação aqui geral. Começando pelo Palácio do Planalto. Desde ontem circulava a notícia de que Marcelo Calero tinha gravado o presidente da República. Lá no gabinete presidencial é proibido entrar com equipamentos eletrônicos em geral, né? Mais exatamente gravador. E aí, hoje se confirma que ele teria mesmo gravado o presidente Michel Temer e voltou pela terceira vez ao gabinete do presidente exatamente para confirmar por que estava saindo do governo. Há também indicações claras de que houve um trabalho ali do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, do próprio presidente Michel Temer, para evitar a demissão do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. E não conseguiram. O ministro-chefe da Casa Civil sugeriu que o assunto fosse resolvido internamente, que ele procurasse a Advocacia Geral da União, a Controladoria, mas ele não aceitou e decidiu mesmo sair do governo. Mudando para o Congresso Nacional, o Senado está mesmo decidido a aprovar aquela lei que define ali a responsabilidade do Ministério Público, procurador e promotor e também os juízes. Seria aí um acerto final do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que será julgado pelo Supremo, pode se transformar em réu, mas já está mesmo no fim do mandato dele na presidência do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, aí que vem o ponto importante, uma novidade, como se não houvesse mais espaço para novidade, nessa votação do projeto das medidas de combate à corrupção. Hoje, delegados da Polícia Federal vão protestar formalmente, o que já vim fazendo nos bastidores aqui, contra as medidas de combate à corrupção. Na verdade, mais uma vez, a exposição aí destas divergências entre a Polícia Federal e o Ministério Público, no privilégio, no monopólio, né, da investigação. Já houve até essa disputa judicialmente. Agora a Polícia Federal diz que o Ministério Público está se empoderando e deixando em segundo plano a Polícia Federal. Está aí uma nova disputa nesse processo de votação das medidas de combate à corrupção, viu? Zé, o primeiro ponto que você falou do senhor Calero, ex-ministro da Cultura, nós podemos chamá-lo ele do Mário Juruna do Itamaraty, né? Porque afinal ele grava todo mundo. Então o Mário Juruna do Itamaraty, eu fico imaginando o seguinte, ele vai voltar a trabalhar no Itamaraty, ele quer uma vaguinha no secretariado do Crivella, ele está tentando ser secretário municipal de cultura, está tentando fazer um conchavo, mas vamos dizer que ele volte para o Itamaraty, afinal funcionalmente ele pertence ao corpo do Ministério das Relações Exteriores. Cada superior dele hierárquico vai pensar duas vezes antes de conversar com ele, né? Porque imagina a carreira desse jovem, né? Porque ninguém sabe. E é o seguinte, quando ele estiver representando o Brasil no exterior, afinal ele é do Itamaraty, ele estiver representando o Brasil numa missão internacional, quem for recebê-lo já vai saber da história do Mário Juruna, que ele vai perguntar para ele, pera um pouquinho, rapaz, nós estamos negociando um tratado comercial, estamos discutindo uma questão de extradição, estamos discutindo uma questão política. Você tá aí, podemos revistar você, o Mário Juruna do Itamaraty? Porque é o seguinte, há uma questão chave funcional que não está sendo entendido. A questão é que esse cidadão, como funcionário, ele nunca poderia ter feito isso. Ele é do Itamaraty, do Instituto Rio Branco. Ele era governo, né? Não, e além de ser governo, se ele fosse político, ele podia até fazer isso. Vamos dizer, deixa pra lá, ele é político. Mas ele não, ele é um funcionário de Estado, ele tá numa carreira do Estado, ele tá no Itamaraty. Um superior hierárquico dele, o que vai acontecer é o seguinte, toda vez que ele for conversar com o cônsul, com o embaixador, com o secretário-geral do Itamaraty, com o ministro, ele vai passar por revista. Eu não conversaria, se eu fosse do Itamaraty, com ele, sem antes ele falar, pera um pouquinho, vamos dar uma geral aí nele. E ele vai representar o Brasil. Esse rapaz tem 30 e poucos anos. Vai trabalhar até 70 e tantos, presumo, não sei se vai sair antes, né? Em suma, ele tem uma missão que nós, brasileiros, transferimos ao Itamaraty. É gravíssimo o que ele fez, não está sendo entendida a questão.
Uma coisa é o Juruna, líder indígena, vamos lembrar, a época deputado federal eleito pelo PDT do Rio de Janeiro, e gravar as conversas, né? Isso nos anos 80. Porque ele recebia promessas nunca cumpridas. Nunca cumpridas. Ele achava que não cumpria por falta de memória. Por falta de memória. Aí ele gravava. Outra coisa é o episódio recente que o Brasil foi o caso que envolve o filho do Nestor Cerveró. Tudo bem. Aí não tem problema, cada um faça o que quiser. Mas ele é diferente. Funcionalmente, ele é um funcionário concursado do Estado, de um corpo permanente, que é o Itamaraty. Isso daí é de uma gravidade enorme. Inclusive, presumo que se o Itamaraty vai abrir um processo interno, não, mas porque ele até foi mais, cedido. professor. O jeito que é escolhido ministro por presidente da República de um país, ele é o braço desse presidente, o presidente é o magistrado máximo da nação. Ele não pode tomar uma atitude dessa, de quebra absoluta de confiança, sendo ministro desse próprio presidente. Perfeito, também acho. Arrebentou com o princípio da boa-fé, que deve viger entre as pessoas, principalmente nessa estrutura. Eu estava acompanhando até com entusiasmo o trabalho dele, mas depois disso, não tem mais credibilidade. Acabou. Lamento, mas acabou. Ok, Zé Maria, bom trabalho para você. Muito trabalho, hein, Zé? Você vai trabalhar muito, porque olha, a crise não vai parar, hein?